Muito bem, pessoal. Vamos começar então. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento, nosso querido Mestre Jesus, agradecendo toda a ajuda que temos recebido, agradecendo todo o amparo que o Senhor tem nos dado, as possibilidades de estudo, de vivência, de socorro, que todos nós temos recebido, Senhor, da Tua providência, do Teu amparo, sempre presente nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, todos que estejam ligados a nós neste momento e também todos aqueles que estão sofrendo, independentes de religião, independente de em que país que seja, independente de qualquer questão exterior, que todos possam receber, Senhor, todo o amparo, todo o auxílio de que carecem. E que a luz do Teu amor permaneça sempre conosco, nos envolvendo, nos intuindo e nos protegendo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos então começar, né? Boa noite a todos que estão com a gente aí no ambiente virtual. Boa noite, Margarida, Inês, Dona Raquel. Boa noite, Rafael. Um abraço. Boa noite, Tânia. Boa noite, Inês, Patrícia, Beth. Sejam todos bem-vindos, pessoal. A Lidiane. Devagarzinho a gente vai vendo aí quem que está presente, né? Ok. Tá dando para ouvir bem, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o livro, né? Nós estamos no capítulo, ainda falando no capítulo 29, né? Na residência de Fábio. Capítulo 29. Aquele garoto, né, o Fábio, adora a mãe dele, o Lúcio, que é o seu pai, né, e o Germano, que é o bisavô dele, que está cuidando deles no plano espiritual, né. Então, nós estamos aqui acompanhando esse caso agora do Fábio, né. Deixa eu pegar aqui certinho o local, aí a gente já começa. O Fábio tinha ido para a escola, né? Nós estamos nesse momento. O Fábio tinha ido para a escola, acompanhado do seu bisavô, Germano, espírito, né? Que está acompanhando ele, protegendo. Ele foi para a escola, o bisavô acompanhou ele, né? É assim, né? Nós vamos sempre acompanhados daqueles que se afinizam conosco, né? Aqueles que nos protegem. Se a gente ora pedindo ajuda, para a gente ir para o trabalho, para a escola, para onde nós formos, nós vamos sempre atraindo as companhias que nós necessitamos, que nós desejamos, que nós buscamos, com as quais nós sintonizamos. Nós vamos sempre atraindo essas companhias, né? Então é muito importante, antes de ir para a escola, antes de ir para o trabalho, a gente lembrar de fazer a prece, né? Pedindo amparo. Tantas pessoas às vezes vão para o trabalho e sabem que vão encontrar uma pedreira, né? Vão encontrar uma situação difícil. A gente orienta, olha, ora sempre antes de ir para o trabalho. A pessoa vai para o estudo também, sabe que é um ambiente difícil, né? Às vezes a classe, todo mundo leva para a escola ali os seus problemas de casa, suas dificuldades familiares, e isso eclode, né? Nos problemas relacionados aos alunos, aos companheiros de estudo, aos companheiros de trabalho. Isso acaba eclodindo ali, vira um caldeirão de necessidades, né? É difícil aqui na Terra, aglomerações de pessoas, é difícil a gente manter o bom nível vibratório. Então, geralmente essas aglomerações de pessoas, indústrias, escolas, qualquer aglomeração, você vai ter um ambiente geralmente mais difícil, né? Por isso nós temos que nos preparar bem para ir, né?
E o pai do Fábio, a mãe do Fábio também saiu para trabalhar, e o pai do Fábio chegou do trabalho, estava ali arrumando a casa, arrumando a cozinha, lavando as coisas, depois foi cuidar das plantinhas, e os espíritos observando, né, o Lúcio, os pensamentos dele, as preocupações dele. Ele estava preocupado com a Dora, porque a Dora tem estado muito nervosa, né, sem que ele entenda o porquê, e acaba descontando muito no filho, no Fábio. Então o Lúcio aqui estava preocupado com isso, né? E é uma coisa importante essa preocupação, que demonstra o interesse dele, né? Pela família, pela esposa, pelo filho, né? O que nem sempre acontece, né? Porque as pessoas muitas vezes acabam perdendo essa dimensão, né? Do que a família está precisando, o que a família está passando. Às vezes as pessoas ficam tão absortas em seus próprios problemas que elas não percebem o problema, às vezes, da família, né? Então vamos lá. Então ele estava lembrando das dificuldades da Dora, tá? Então estava lidando com as flores, tal, e os espíritos observando. Percebemos sua preocupação, que extravasava em forma de pensamentos dirigidos ao filho querido e à esposa. Ele estava mexendo com as flores e pensando, e os espíritos observando, né? Não sei mais o que fazer, pensava ele. Dora está diferente, arredia, mal-humorada, mantendo-se irritada e nervosa o tempo todo. Quem sofre com isso é o nosso Fábio, um anjo caído dos céus, que suporta suas exigências e rabugices. E ele é tão bom, tem um coração tão meigo, né? Você vê o pai dele aqui pensando, né? Analisando a situação, lembrando dos problemas, né, ali da família, e preocupado com a esposa, porque não sabe mais o que fazer. Às vezes acontece isso, né, pessoal? Às vezes alguém de casa começa a mudar o comportamento e nós não sabemos o porquê está ocorrendo, né? Principalmente quando nós não temos o conhecimento espiritual, o conhecimento da doutrina espírita, né? A gente não entende o que está acontecendo, a pessoa começa a ficar mal-humorada, irritada. Tá certo que algumas justificativas, às vezes provém do ambiente de trabalho difícil, às vezes um ambiente escolar difícil, às vezes um ambiente em alguma outra instituição, né, ou atividade da pessoa está difícil, né? Mas tem situações até que não se justificam, né? Tem coisas até que não tem. Se perguntar para a pessoa, talvez ela não sabe nem dizer o porquê que ela está assim. Você já deve ter visto pessoas mudarem atitudes, né? Às vezes de uma maneira drástica e até de uma hora para outra, né? Às vezes a pessoa está ali tranquila, feliz, daqui a pouco já muda, né? A gente costuma dizer até que esse é um dos sintomas até da pessoa ter uma sensibilidade diferente, né? Boa noite, Andrei, um abraço. A pessoa tem uma sensibilidade diferente, porque é uma das coisas que a gente fica ligado. Um dos indícios que a pessoa tem uma mediunidade, por exemplo, são oscilações muito grandes de humor. Tá certo? O bipolar também pode oscilar muito o humor, às vezes até rapidamente, pode. Mas o bipolar é também frequentemente uma pessoa obsediada. Tá? Eu estou falando isso, pessoal, porque dificilmente você vai ver problemas emocionais, psicológicos de maior gravidade separado do problema espiritual. Raramente você vai ver essa situação. Isso os espíritos que nos dizem, o Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, né? Você vê geralmente associados os problemas emocionais, psicológicos com os problemas espirituais. Tá? Então, mas é um dos indícios, quando a pessoa é muito sensível, mediunicamente, ela oscila muito rapidamente e oscila muito, né, o seu comportamento, o seu humor, sua atitude, né? Então, aí a gente precisa de orientação, precisa de todo um apoio, né, que nem sempre as pessoas têm,
né? Mas que pode encontrar na casa espírita. Aqui no caso, a gente já viu que a Dora, ela tem um espírito que está querendo atingir o Fábio e usa a Dora para isso, usa a mãe dele para isso, não é? A gente já viu isso na semana passada. Então, quando ela recebeu ajuda espiritual, o Germano ali aplicou um passe, os espíritos amigos aplicaram um passe ali nela, ela virou outra pessoa, ela mudou. Então é assim também, às vezes quando você faz uma prece junto com a pessoa que tem mediunidade, do mesmo jeito que ela fica muito sensível para coisa negativa, daqui a pouco ela já fica sensível também para coisa positiva, para influência positiva. E aí ela já sente todo aquele bem-estar, já sente toda... Aí já se arrepende. Às vezes as pessoas ficam, nossa, a pessoa é doida, né? Porque hora ela está de um jeito, hora ela está do outro. É porque a pessoa não entende que a mediunidade é assim. Se um determinado espírito se aproxima e começa a transmitir seus pensamentos, seus sentimentos, e a pessoa for muito sensível, ela já capta aquilo na mesma hora. Principalmente se ela não tiver ainda um bom padrão vibratório que dê uma segurança para ela. Então ela absorve aquilo e já muda. Aí ela já quer brigar, já quer discutir, e ela nem entende que, na verdade, ela está expressando sentimentos de outra pessoa, vontade de outra pessoa, né? Então o Lúcio está pensando aqui no problema da Dora, né? Que ela está muito irritada, nervosa, e ao mesmo tempo analisando a questão do Fábio, né? Que parece um anjo caído dos céus, de tão bom, coração tão meigo que ele tem, né? O Lúcio está pensando aqui. Aí continuando, né? Acompanhando o seu pensamento, víamos as imagens que exteriorizava, em que o filho aparecia ora indo para a aula, ora executando os trabalhos domésticos, ora fazendo os deveres da escola, sempre com boa vontade e alegria, denotando responsabilidade e disciplina, né? Então, nos pensamentos dos espíritos, olhando o pensamento do Lúcio, expressos ali no seu campo psíquico, né? Na sua psicosfera, estão ali projetados os pensamentos dele, como se fosse uma tela de projeção 3D ali, né? E os espíritos vendo isso, as projeções dele. E vem ele ali, o pai lembrando do filho, né? Então, ora o filho indo para a escola, ora trabalhando em casa, ajudando a mãe, ajudando o pai ali nos afazeres domésticos, ora fazendo os deveres de escola. E o que é mais importante, sempre com boa vontade e alegria. O que denota uma alma mais madura, uma alma mais equilibrada do Fábio, né? Porque seria até comum, às vezes, o menino ali achar ruim de ter que ajudar em casa, de ter que colaborar, ou ter que ir para a escola, ou ter que fazer dever de casa, né? São coisas que a gente vê até com uma certa naturalidade, porque está aprendendo a lidar com a vontade, está aprendendo a lidar com a disciplina. Então, não são todas as pessoas que já vêm com essa disciplina toda, com essa boa vontade toda, essa alegria. Então o Fábio é uma pessoa já diferente, né? Diferente, nós podemos também exercitar isso, né? Mas ele é uma pessoa que já faz isso naturalmente, né? Então demonstra a condição dele, né? E o pai está lembrando disso, tá? Acompanhando o seu pensamento, víamos as imagens que exteriorizava. Ah, tá, isso aqui eu já acabei de ler. Não posso ver meu filho sofrer, continuava ele. E sei que ele sofre, não reclama, não demonstra, mas sinto que não é feliz. Nunca tem tempo para brincar com os amigos, em virtude da carga de responsabilidades que Dora colocou sobre os seus ombros frágeis. Você vê que coisa? O menino não tem tempo nem direito para brincar, porque a mãe colocou um peso excessivo sobre ele, uma carga sobre uma criança pequena. Ela colocou uma carga grande sobre ele. E os pais saem para trabalhar e o filho tem que ficar ali fazendo os afazeres domésticos, né? Não tem tempo nem para brincar, não é? Então, essa é a condição do Fábio. Tá certo, né, pessoal, que talvez isso seja até bom para ele, é um espírito que tem condição de fazer isso,
Tudo isso a gente entende, né? Só que, é, de qualquer forma, a gente pode suavizar, né? A gente pode suavizar a vida uns dos outros, né? É interessante que os pais entendam também o momento da criança, o momento do jovem, né? Embora queiram que ele tenha ou que ela tenha uma disciplina, que tenham regras, né? Nós precisamos também lembrar do afeto, lembrar do carinho, lembrar do apoio emocional. Às vezes a gente fica tão preocupado com regras que esquece de dar o apoio emocional. Né? A Joana de Anjos até fala sobre isso no livro Amor, Imbatível Amor. Às vezes a gente quer substituir o amor por regras. Aí começa a não dar certo, porque a gente começa a ficar muito crítico, muito exigente, e tudo, e olha o horário, não sei o quê, né? Organização. E às vezes a pessoa é difícil de organização, a pessoa é difícil de disciplina, a pessoa... Né? Aí os pais ficam mais em cima ainda, porque a pessoa já não tem facilidade com essa área. Só que vai virando um campo de guerra, que não precisa também. Né? Vai virando um campo de guerra que não precisa. Então, é importante a gente relevar algumas coisas, né? Em nome de uma boa convivência também. Até para que a gente possa conversar com o filho, com a filha, a respeito daquilo que pode ser muito mais sério do que simplesmente arrumar o quarto. Que significa arrumar ali o emocional do filho. Porque às vezes está com problema na escola, está com problema na convivência, está com problema com a namorada ou namorado, né? E às vezes uma coisa séria ali que se você não tem um relacionamento com ele, como é que fica? Com ela, como é que fica? Porque você está sempre muito preocupado com a arrumação, muito preocupado com... Né? Aí você não cria um canal de comunicação. Aí quando precisa mesmo, porque estão oferecendo droga para o filho, e o filho está lá pensando se usa, se não usa, né? E você podia estar junto para orientar, aí você tem aquela distância toda, porque tem havido uma guerra em casa por causa de, né, de disciplina, por causa de um monte de coisa. Então a gente precisa lembrar disso, do que é o mais essencial, né? Do essencial, né? A Tânia colocou, né? Não é fácil conviver com essas oscilações, ainda mais se não se tiver conhecimento da situação, né, Tânia? No caso da mediunidade, né? Por isso que a informação é tão importante, né? Por isso que o conhecimento, né? Manter a boa vibração, isso é muito importante, mas é algo que a gente vai conquistando com o tempo, né? Boa noite, Vilma, boa noite quem está chegando aí, tá? Um abraço, sejam bem-vindos. Certo? Então, voltando aqui para o contexto aqui do Fábio, do Lúcio, né? Então ele via os espíritos viam essas imagens que o Lúcio ia projetando, né? Essas imagens da criança ali sempre com essa carga de responsabilidades que a Dora colocou sobre ele, né? Nesse ponto, vimos imagens de Fábio sendo espancado pela mãe, recebendo castigos e chorando copiosamente. Lúcio enxugou uma lágrima na manga da camisa e prosseguiu mentalmente, né? Quer dizer que ele está lembrando agora, porque são lembranças dele, né? Do momento em que a Dora espancou o Fábio, né? E recebendo castigos. A gente precisa tomar um cuidado com esse negócio de castigos e recompensas, pessoal. Porque castigos e recompensas tiram o foco do mais importante. Castigos e recompensas tiram o foco do que é o mais importante, que é o aprendizado do certo e do errado. Como assim, Alexandre? Como é que tira o foco? Porque a gente está fazendo justamente para mostrar que é certo e mostrar que é errado, né? Não, os castigos, as recompensas, eles têm sido usados como material de barganha, vamos dizer assim. Esse é o problema. São usados como material de barganha, né?
Principalmente no caso, as recompensas, né? Ou seja, como eu vou aprendendo, os espíritos falam que isso é muito prejudicial na nossa formação pessoal. Isso acaba sendo muito prejudicial. Por quê? Porque eu passo a fazer o certo porque eu vou ganhar tal coisa. E eu deixo de fazer errado porque eu não quero receber tal coisa. No caso do eu ganho, se for recompensa, né? Se eu fizer o certo, eu recebo o castigo se eu fizer o errado, né? Então, é uma coisa que eu vou ganhar e outra que eu não quero receber, né? Só que os espíritos falam assim, olha, nós já temos instrumentos hoje, nós temos recursos para superar os castigos e as recompensas. Nós precisamos aprender a fazer o que é certo, porque é certo, né? E a deixarmos de fazer o errado, porque é errado. Né? Então, na conversa com os filhos, na orientação, nós vamos estimular a fazer o certo, não porque vai ganhar tal coisa, porque senão vira um vício. E a gente acaba crescendo, se desenvolvendo e agindo sempre baseado nesse vício de castigos e recompensas. Né? Nós temos que aprender e ensinar também a fazer o certo porque é certo. Ah, mas o que eu vou ganhar? Vai ganhar consciência em paz de ter feito certo. De estar agindo bem, de estar agindo bem, de estar agindo com correção. Isso já basta. Né? A gente sabe que agir corretamente você tem uma série de benefícios. Nós podemos até, com o tempo, ir demonstrando e falando os benefícios, né? Dando um estímulo, assim, um significado, né? Os significados do agir corretamente. Lógico. Né? O agir erradamente tem uma série de consequências negativas embutidas no agir erradamente. Entendeu? Que a criança também, o jovem deve ir percebendo também. Mas nós temos que ir fazendo essa relação de coisas que já existem. Isso é mais útil do que a gente ficar criando recompensas e criando castigos ali. Parece até uma coisa muito pessoal, né? A gente fala assim, eu te amo, tá? Mas fica lá castigando toda hora. Mas caramba, se ela me ama, né, me castiga desse jeito, imagina se me odiasse, né? Então, a gente vai ajudando a criança, o jovem a discernir. Isso é o maior tesouro que a gente vai passando para os filhos e ajudá-los a discernir. Às vezes fica só no castigo e na recompensa e às vezes a pessoa nem sabe direito o porquê que ganhou a recompensa e nem porquê que ganhou o castigo também, porque não foi discernido, né? Então, e acaba virando um vício, né? Então é uma coisa pra gente analisar também, né? Os espíritos não são muito afeitos a essa proposta de castigo e recompensa, não. Nós já temos recursos para fazer algo melhor do que isso, né? Os banquinhos da disciplina, aquela coisa toda lá, né? Parece bem bonitinho, mas a Joana de Anjos fala, né? Às vezes a gente relega o outro aos lugares vexatórios, né? Você errou, agora você vai ficar lá no cantinho, lá né? Pensando na vida. São os lugares vexatórios, né? Você vai ficar relegado àquele lugar que é o lugar do vexame lá, o lugar do... Né? Então, a gente tem condição de fazer algo melhor, né, pessoal? Aí o Lúcio, né, enxugou a lágrima tal na manga da camisa, lembrando de tudo isso, né? Ó Jesus, ele pensando, né? O Lúcio pensando, ó Jesus, sei que o trabalho é útil e necessário. Não estou reclamando disso, o Senhor sabe. Só gostaria que a nossa vida fosse um tantinho melhor. Dora anda irritada e nervosa e tem seus motivos, mas não posso vê-la descontando suas frustrações em nosso filho. Porque ele estava pensando assim, olha Senhor, a nossa vida está difícil, muito trabalho, né, pouco resultado, e aí o estresse fica maior e a Dora fica irritada. Ele está atribuindo, o Lúcio está atribuindo quase que só a questão deles financeira, do trabalho e tal.
E também tem um peso muito importante, né? Nós sabemos como é difícil, né? Você não ter, às vezes, recursos, todo mundo fica mais tenso, né? Como diz aquele ditado popular, né? Casa onde não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, não é assim? É verdade, né? Às vezes quando faltam os recursos, o pessoal fica mais tenso, todo mundo começa a brigar, né? Mas aí ele continua, né? Sei também que Dora trabalha muito e a culpa não é dela, é minha, que não consigo sustentar a casa com meu salário de fundidor. Mas, Senhor, peço-lhe por meu filho, Fábio, para que ele possa ter uma vida mais serena e feliz. Também por minha esposa, para que ela volte a ser o que era antes, quando éramos tão felizes, né? Então ele fazendo uma prece, pedindo a Jesus e atribuindo a ele a responsabilidade, porque ele achava que por ele não estar conseguindo sustentar a família, a Dora estava tendo que trabalhar muito, né? Para ajudar em casa, e aí ela ficava muito estressada e o Fábio acabava sofrendo, né? Acabava sofrendo aí a irritação dela, né? Então ele atribuía a ele mesmo, né? Eu estava como que pedindo ajuda, ele queria que a esposa voltasse a ser como ela já foi, né? Aí ele continua, né? Quero ver um sorriso no rosto do meu filho e no da minha mulher. Aí sim ficarei satisfeito, né? Assim, ele está atribuindo, ele está certo no pensamento dele, mas não totalmente certo. Isso que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente também entra por esse caminho de atribuir tudo à felicidade ou à infelicidade à questão financeira. A gente sabe o quão importante é a questão financeira. Realmente é um dos pontos muito importantes da nossa vida, uma vida material que a gente precisa de dinheiro, né? Isso é um ponto pacífico. Mas não tem um peso absoluto. É um peso relativo também. Relativo diante de outros aspectos que podem ser tão ou mais ou muito mais importantes até do que a questão financeira. Ou até que podem ajudar a questão financeira. Por exemplo, ela tem uma questão espiritual que parece ser importante. Não é à toa que o César e os espíritos amigos estão ali para ajudar. Porque tem uma questão espiritual ali. A gente já viu, tem um espírito ali que está usando a Dora para atingir o Fábio. Na agressividade dela, na mediunidade dela, no descontrole dela. Então não é só a questão financeira. Ah, mas ela fica irritada por causa da questão financeira. Pode ser, mas será que é só a questão financeira que irrita ela? Né? Talvez qualquer coisa que aconteça ali possa irritá-la. Talvez ela tenha um temperamento mais irritadiço e aí o espírito se aproveita disso. Né? Nós estamos entendendo aqui a história devagarzinho, né, pessoal? Tá ficando claro, né? Então não dá pra gente colocar, tem muita gente, todo o peso assim na questão financeira, tem muita gente que fica assim, e fica sonhando com a melhora financeira, e buscando assim, com unhas e dentes a questão financeira, né? E pensando assim, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, aí sim que eu vou estar feliz, aí sim que vai... Aí a gente vê às vezes a pessoa, depois ela consegue o dinheiro, e aí desanda mais ainda a coisa. Às vezes a pessoa estava, não, quando eu tiver a casa, porque aquela casa é a casa. Aí quando tem a casa, né, que era a casa que ela queria, aí entra em depressão. Depois que terminou as obras da casa lá, entra em depressão. Uma vez eu vi uma pessoa desse jeito. Fez que fez, e a casa dos sonhos. Por quê? Porque tem muito da idealização da coisa, né? Você fica idealizando e fica projetando, né, as nossas frustrações. A pessoa fica projetando suas frustrações numa realização de fora. Às vezes a pessoa está cheia de problema lá dentro dela, cheia de conflitos, desde a infância, tudo complicado. Mas ela não, porque não percebeu isso ainda, porque não fez uma terapia, porque não buscou um autoconhecimento, tal, ela atribui porque está faltando alguma coisa. Está faltando a casa lá.
Então ela começa a achar que é a casa que está faltando. Né? E passa a ser, nossa, eu vou ser feliz quando tiver aquela casa. Aí vai, luta, constrói e consegue a casa. E aí acontece às vezes isso, a pessoa se deprime, entra lá numa apatia, né? Porque não era a realização da pessoa, né? Isso é um exemplo, mas tem tanta coisa, às vezes é o carro, às vezes é o emprego, às vezes é o casamento, às vezes é quando eu tiver aquela pessoa, aí eu vou ser feliz, né? E aí depois fica tão atormentado quanto antes, ou atormentada quanto antes, né? Porque não percebeu que a felicidade está dentro dela, não está na posse do outro, na posse do carro, na posse da casa, né? A felicidade, oi Luiz Antônio, um abraço. Né? Não está no fora, o reino, a felicidade não é deste mundo de fora, é deste mundo de dentro. Por isso que Jesus falava, a felicidade não é deste mundo de fora, é o mundo de dentro. Por isso que ele também falou que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em vós. Né? Não vem com aparências exteriores. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Não está aqui e acolá, como Jesus diz, está dentro de vós. Né? E aí quando a gente começa, todas essas realizações são importantes. Ter uma casa, um carro, né, se possível, né, uma estrutura boa. Joana de Anjos fala que, né, é importante, ela fala no Evangelho à luz da psicologia profunda lá, né? É importante, os bens são importantes para a segurança das pessoas, da família. Ela fala isso num tópico que fala sobre a questão dos bens, né, da riqueza e tal. Só que não tem aquele valor absoluto. A gente acabou de falar sobre isso, né? Né, Patrícia? É importante aprender a viver em paz no agora, né? Estarmos em paz conosco mesmo. A gente quer possuir das coisas porque a gente não está possuindo a gente mesmo. Né? Eu não estou me possuindo, não estou me conhecendo, não estou me possuindo. Então aí eu fico achando que é possuindo o outro que eu vou ser feliz, né? Então, feita essa ressalva, né, a gente sabe da importância do aspecto material, né? Mas o dinheiro, a bem da verdade, o dinheiro é importante para a gente não lembrar dele, viu, pessoal? A gente vai chegando nessa conclusão, né? O dinheiro só é bom para a gente não precisar ficar pensando nele, né? O dinheiro é bom para a gente não ficar aflito por ele ou ficar muito fixado nele. Ou seja, você tem o necessário para viver, já desliga e vai cuidar de outras coisas, né? Então ele é bom nesse sentido, né? Se você passa a viver por causa do dinheiro, né? Quer dizer, é o dinheiro que está mandando em você. Você não é dono do dinheiro, o dinheiro é que é dono da sua vida, né? Você começa a estruturar toda a sua vida em função do dinheiro, né? Aí você já não é mais dono da sua vida, né? Você está virando escravo do dinheiro, né? Então, a gente lembrando disso, fica mais fácil a gente conduzir as coisas, né? A Beth colocou, quando consegue a casa, começa a projetar uma outra realização, porque a casa não satisfaz e não preenche o seu interior. Exatamente, Beth, essa é a questão. Aí já começa a ficar aflito por causa de uma outra coisa, aí já deposita. E eu conheço pessoas que vão ficando vão ficando compulsivas por comprar, né? Aí por internet, então, com a internet ficou mais fácil comprar ainda, né? Não precisa nem sair de casa e já fica clique para todo lado e comprando, só vai chegando coisa. Todo dia chega lá o carro do correio lá, trazendo alguma coisa, e as pessoas falam, né? Quem tem compulsão assim, que compra e depois fica na expectativa de vir, na expectativa de chegar, aí quando chega, às vezes pega, guarda, já não vale mais nada, já perdeu o valor, não chega nem a usar, não chega nem a tirar do pacote, e vai acumulando coisas, né? Mas não paz, né? Então faz parte desse desvio aí, né?
Eu tenho conversado com muitos espíritos necessitados, né? E sempre quando entra nessa área do dinheiro, eles são categóricos, assim, obsessores, né? Obsessores. Eles são categóricos sempre. Não teve uma conversa que eu tive com esses espíritos que eles não falaram que eles, ó, se aquela pessoa aceitasse a nossa ajuda, os obsessores falando, tá, pessoal? Entenda-se bem. O obsessor é aquele espírito que quer influenciar para o mal, quer influenciar, quer dominar a pessoa. Então o espírito fala assim, ó, se aquela pessoa aceitasse a nossa ajuda, a gente tinha muita coisa boa programada para aquela pessoa. Tinha muita coisa boa programada para ela. Eu falei, tinha muita coisa boa? Eu falei, ixi, tinha dinheiro, tinha prazer, tinha poder. A gente estava programando muita coisa boa para a pessoa. Mas aí a pessoa começou a mudar o rumo. Ou a pessoa sempre, os espíritos falam da importância do dinheiro. Nós vamos fazer a pessoa ficar rica, nós vamos fazer a pessoa ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque é um modo de usarem a pessoa, é dando muita condição para ela. Faz a gente reconsiderar muita coisa, né? Faz a gente reconsiderar muita coisa que você olha para as pessoas, mas por que a pessoa está indo bem na vida? E a pessoa não é uma pessoa boa e não sei o que, não faz o bem e está indo bem na vida, né? Isso faz a gente reconsiderar, né? Por quê? Às vezes está tendo um apoio espiritual que a gente acha até que são os espíritos bons, que estão... Mas não que não possa haver também, pessoal, pelo amor de Deus, né? Mas frequentemente são legiões de espíritos que estão colocando todos os recursos na mão da pessoa para que ela se atole cada vez mais no prazer, se atole na viciação. Aí a família se desestrutura tudo, vai cada um para um lado, ninguém se olha, ninguém se conversa mais, ninguém, né? E às vezes quando tinha uma vida simples, a esposa estava lá com o marido naquela luta, mas estavam juntos, os filhos estavam lá procurando emprego, né? Mas aí quando entra muito dinheiro na jogada, vai cada um para um canto, né? E se a família não tem uma estrutura espiritual muito boa, se desestrutura completamente, né? A Margarida, pois quando chega a hora de aparecer a conta para pagar, esse sonho de vida vira pesadelo. Quando a conta chega, né? Então, pessoal, é uma coisa para a gente repensar, né? Uma coisa para a gente pensar melhor, né? Nos nossos objetivos existenciais. Importante a gente ter uma vida, né, equilibrada, segura, termos o necessário para a gente viver, não é? Tudo isso é importante, tá? Ok, Andrei, um abraço. Mas a gente lembrar também que, né, são muitos arrastamentos, muitas vezes, que nos levam a uma busca desenfreada, né, do acumular, né? E aí vamos continuar então. Então ele falando que queria ver um sorriso, né? O Lúcio falando que queria ver um sorriso no rosto da esposa, do filho, né? Só que achando que a solução era a parte financeira, né? Estávamos emocionados com os sentimentos daquele homem, que exteriormente parecia ser tão rude, mas por dentro tão terno, amoroso e dedicado à família. Né? Até os espíritos estavam emocionados, porque tudo que ele estava falando era o sentimento dele, né? Toda a expressão espontânea, né? Da sua ternura, do seu carinho pela família, né? Isso é legítimo, né? Henrique dirigiu-lhe um olhar enternecido enquanto nos esclarecia. Eis a razão de nossa presença nesta casa. As súplicas deste homem, veementes e sinceras, endereçadas ao nosso Mestre Jesus, alcançaram seu objetivo e fomos designados para ajudar. Por isso estamos aqui. Estão vendo, pessoal? Então, não estão ali nem por causa do Fábio, por causa da Dora, estão ali por causa das orações do Lúcio. Interessante, né? Por causa das orações sinceras e veementes que alcançaram
os espíritos amigos que vieram em seu auxílio, né? O Lúcio pode não saber bem ao certo como resolver a coisa, ou o que é o essencial, né? Por questões culturais dele, por questões espirituais dele, mas ele pediu ajuda, e a ajuda está ali para mostrar a ele como fazer para ajudar, né? Como fazer para mudar essa situação. Os espíritos estão ali para ajudá-lo, né? Então isso aqui é importante. Então, isso aí, né? Vamos lá, vamos continuar. Inclusive, né? A Joana de Anjos, até no Ser Consciente, ela fala, né? Num conceito de saúde, né? Ela nos dá um conceito de saúde, que é equilíbrio orgânico, né? Saúde orgânica, equilíbrio mental e ajustamento socioeconômico, né? Então ela fala que nossa saúde, né, ela é sustentada por 3 pilares aí, né? O orgânico, o corpo, saúde física, saúde psíquica, né, emocional, e ajustamento socioeconômico. Boa noite, Beth, um abraço. Interessante, né? Ela lembrou do ajustamento socioeconômico. É preciso ter saúde do corpo, saúde da mente e ajustamento. Ajustamento socioeconômico não quer dizer você ser rico ou ser pobre, é você estar bem ajustado ao seu meio. Bem ajustado ao seu meio. Tá? Se você estiver bem ajustado, você pode ter muito dinheiro e estar muito bem ajustado. Você tem um ajustamento socioeconômico bom. Ou você pode ter muito pouco dinheiro, uma vida precária até, mas está bem ajustado. Mora numa região que as pessoas têm mesmo uma vida mais precária, simples e tal, mas vive bem. Não é motivo de problema, assim, né? A pessoa está vivendo um ajustamento socioeconômico, né? Ela fala, quando um desses deixa de existir, ele pode levar os outros a ficarem prejudicados também. Às vezes o ajustamento está difícil, o ajustamento socioeconômico pode levar a problemas orgânicos. Às vezes começa a aumentar a pressão arterial, né? Começa a dar um problema lá de diabetes, começa a dar um problema lá específico, né? Assim também o problema emocional, psíquico, emocional, pode levar a um problema, a um não ajustamento socioeconômico ou a um não ajustamento orgânico, equilíbrio orgânico. A pessoa, quando começa a ficar meio atrapalhada mentalmente, de repente ela perde o emprego, né? Ou começa a desenvolver alguma patologia orgânica como consequência do seu problema psíquico. Então, são 3 pilares que geralmente sustentam a nossa saúde, né? E quando um deles deixa de existir, a gente pode dizer que a saúde está dando lugar à doença, ao desequilíbrio, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então eles estão ali por causa das preces do Lúcio, né? Nesse instante, Lúcio preparava-se para retornar ao serviço. Henrique aproximou-se dele, envolvendo-o em vibrações revigorantes e falou-lhe ao ouvido com carinho. Meu amigo Lúcio, tenha confiança e guarde a certeza de que Jesus atende sempre às orações que lhe são encaminhadas, quando sérias e justas. Mantenha o pensamento elevado e o bom ânimo, e Deus o sustentará. Continue firme no cumprimento do dever. Vá em paz, sob as bênçãos do Senhor. As palavras ditas por Henrique alcançaram-no em forma de sugestões benéficas, reabastecendo-o de energias e de esperança, né? Então, é importante, né? Todos somos médiuns, né? A gente sempre ouve falar nisso, né? E é uma realidade, todos somos médiuns, todos sentimos em maior ou menor grau a influência dos espíritos, sejam espíritos bons ou sejam espíritos
necessitados, né? Nós não sabemos aqui do nível de mediunidade ou de sensibilidade que o Lúcio tem. Nós não sabemos, né? Mas ele registrou as palavras do mentor, né? Ele registrou as palavras do Henrique, que é o mentor ali do César, né? Dos espíritos amigos, né? Ele registrou aquilo em forma de sugestões, né? Em forma de sugestões benéficas. De repente a gente está ali meio atormentado, com alguma preocupação, de repente a gente muda o rumo dos pensamentos e começa a vir ideias melhores, às vezes não sabe nem de onde que veio. E pode ser que alguém está ali, olha, Alexandre, calma, vai dar tudo certo, olha, nós vamos te ajudar a solucionar. Aí a gente vai se acalmando, né? Parece uma coisa até mágica que aconteceu, mas não tem nada de magia. É simplesmente a influência benéfica de alguém que está querendo ajudar, né? Então isso deve ocorrer com muita frequência no nosso dia a dia, né? Dependendo das situações que a gente passa aí, né? Nosso espírito protetor, que nos acompanha sempre, está sempre ao nosso lado, está sempre nos ajudando, pessoal. Cada um de nós tem o seu espírito protetor, aquele que se responsabilizou mais pela sua vida material, né? Sua vida assim, aqui no planeta, né? Então, se você tentar ouvi-lo, tentar senti-lo, quanto mais você se aproximar dele, mais você vai se abrir à influência benéfica dele. Porque tudo que ele quer é ser sentido. Tudo que ele quer é poder ser ouvido, mesmo que intuitivamente, mesmo que através de sugestão, né? A Tânia até colocou, a prece dele é o que deu o ensejo. Muito bem lembrado, Tânia, né? Muito bem lembrado. Quer dizer, a gente não sabe o nível de sensibilidade dele, mas as preces dele atraíram os espíritos, e a prece dele nesse momento, o pensamento dele, né, como uma prece que ele estava fazendo, deu ensejo ali dos espíritos influenciarem, né, do Henrique falar ao seu ouvido. Então, bem lembrado, Tânia, que ela colocou aí, né? Então, você vê como é importante a gente orar com frequência, né? Isso facilita que os espíritos nos deem sugestões boas, né? Então, muito bom. Reconheceu-se mais fortalecido e intuitivamente guardou a certeza de que tudo começaria a melhorar desse dia em diante. Estão vendo? Olha o efeito benéfico da oração, o efeito benéfico das palavras do Henrique. Quer dizer, a partir desse dia, ele reconheceu-se mais fortalecido e intuitivamente guardou a certeza de que tudo começaria a melhorar desse dia em diante. Olha, pessoal, quando a gente tem a confiança, quando a gente tem a esperança, a gente tem uma coisa muito importante, né? Esse é o fortalecimento que a gente precisa, porque o maior enfraquecimento não é exatamente enfraquecimento físico, é enfraquecimento da fé, é enfraquecimento da confiança, enfraquecimento da esperança. A pior coisa é quando a gente deixa de acreditar nas coisas, deixa de acreditar na gente mesmo, na ajuda que a gente pode receber. Isso é a pior coisa que existe, né? E a melhor é quando a gente começa a retomar a confiança, a esperança, porque aí a gente vai trabalhar para melhorar as coisas, né? Por isso que o Henrique falou aqui, né? Para ele confiar, né? Meu amigo Lúcio, tenha confiança e guarde a certeza de que Jesus atende sempre às orações que lhe são encaminhadas, quando sérias e justas. Mantenha o pensamento elevado e o bom ânimo, e Deus o sustentará. Continue firme no cumprimento do dever. Vá em paz sob as bênçãos do Senhor. Continue firme no cumprimento do dever. Isso aqui é um lastro importantíssimo. Os espíritos vão nos ajudar muito, mas se nós continuarmos firmes no cumprimento do dever, né? O dever é a nossa âncora ali,
A gente não pode sair do cumprimento do dever. Se a gente começar a esquecer os deveres, a gente começa a colocar tudo em risco, né? Então continue firme no cumprimento do dever. Tá difícil? Tá, mas continue firme, né? Lúcio saiu de casa e nós continuamos ali reunidos. Era hora de conversarmos e estabelecermos um plano de ação, né? Então os espíritos amigos, depois que o Lúcio saiu de casa, eles começaram a conversar, estabelecendo um plano de ação, né? O plano de ação é o que precisa ser feito, o que vai ser feito, quem que vai fazer, quando vai fazer, né? E como vai fazer, né? Um plano de ação aí. E aí você vê, os espíritos são organizados, né? Eles procuram prever do que pode dar certo, o que pode dar errado, né? Eles vão prevendo as coisas dentro do plano de ação deles, né? Pessoal, nós vamos finalizar aqui já quase 21, né? Então nós estamos dando quase o nosso horário aí. E já acabamos o capítulo, né? Então semana que vem a gente continua com o capítulo 30, né? E aí a gente vai continuar o estudo, tá? Então eu convido a todos novamente para fecharmos os olhos, para entrarmos em comunhão vibratória uns com os outros, que estamos unidos pelo estudo, mas também com os espíritos amigos, agradecendo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo estudo que o César nos proporcionou e que os espíritos amigos nos intuíram, estão nos intuindo a todos nas nossas participações, para que o resultado final seja positivo e produtivo. E ser positivo é conseguirmos sentir essa energia boa nos envolvendo, essa tranquilidade, essa alegria, essa esperança, a confiança na ajuda, e sempre lembrarmos de que os espíritos amigos estão conosco constantemente, quando nós também estamos com eles, procurando nos melhorar. Abençoa todos nós e abençoa os espíritos necessitados em torno de nós, que eles possam receber toda a luz que jorra do alto, fortalecendo seus organismos espirituais, sua mente e o seu emocional. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, muito obrigado, Dona Raquel, Adriana, Fernando, Margarida, Vilma, Leidiane, Tânia, Patrícia, Beth, Rafael, Nádia, Andrea, todos que participaram com a Luiz Antônio. Fiquem todos com Deus, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.